Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Tinarelesse. Vamos para a aula de hoje. Inicialmente, vou dar uma revisão, recapitulando o assunto que foi tratado semana passada. Para quem não assistiu a aula de semana passada, eu estou me formando em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de São Carlos. Tenho 22 anos e vou tratar com vocês sobre a cultura da soja. Nessa revisão, iniciaremos qual o país de origem da soja. O país de origem da soja é a China. A China, o pai da agricultura chinesa, foi quem descobriu a soja há 5.000 anos atrás. E, inicialmente, a soja era utilizada como alimentação animal. No slide 56. Como vimos semana passada também, o plantio direto e a rotação de cultura foi um grande boom na expansão da lavoura aqui no Brasil. No próximo slide, vimos o plantio direto e a rotação de cultura. O plantio direto, ele forma uma palhada sobre o solo, no qual você tem uma flexibilidade de plantio e você consegue plantar com deficiência de água. Por quê? Porque ele armazena uma determinada quantidade de água no solo em que você não fica vulnerável ao tempo. Você consegue entrar antes com o plantio. E no momento do plantio não há revolvimento da palhada. A palhada não é revolvida, você entra direto sulcando e plantando. Já na rotação de cultura, no estado de São Paulo, o comum é rotacionar a soja com a cana. Na reforma do canavial, nós usamos a cultura da soja. Sendo que é importante ressaltar que o herbicida chamado tebuturon, ele deve ser utilizado até no máximo no 3º ano do canavial. Por quê? Porque senão ele vai causar um fito na cultura da soja, impedindo a sua lavoura de se desenvolver e produzir. Então é importante vocês terem em mente isso, saber o histórico da área do canavial antes de plantar soja. Sabendo mais ou menos lá para o 3º, 4º ano no máximo, você deve impedir a aplicação de tebuturon na área. Por quê? Porque ele causa afito na soja e você não vai colher aquela lavoura que você deseja. Vai trazer algum prejuízo na sua lavoura. Já na região do Cerrado, o comum é rotacionar a soja com o milho safrinha. Após o ciclo da soja, de preferência do ciclo precoce, para você entrar antes com o plantio do milho, para você pegar as condições favoráveis ainda com o solo com umidade. Então entramos com milho safrinha no Cerrado. Vimos aqui nesse próximo slide, em 1977, como era a expansão da lavoura da soja. Começou com sementes vindas dos Estados Unidos, cultivares, variedades trazidas dos Estados Unidos, que vieram para a região sul e lá se instalaram. Por quê? Porque é uma região de clima frio, uma região que as variedades que vindas dos Estados Unidos toleraram e se adaptaram bem à região, ao clima do Rio Grande do Sul. Já com o decorrer do tempo, através do melhoramento genético, pesquisadores foram desenvolvendo variedades que toleram o calor, a deficiência de água e os solos um pouco mais ácidos. Foi possível ver esse cenário que se encontra no mapa aqui em 2002, no qual a lavoura de soja começou a subir no nosso país, começou a atingir os estados de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, até no Pará. Já no próximo slide vemos a produção de soja por estado, destacando-se a importância do Mato Grosso. O Mato Grosso é o maior estado produtor de soja, com aí quase 21 milhões de toneladas na safra 11/12. A segunda colocação está com o estado do Paraná, com 13 milhões. Já em seguida está o Rio Grande do Sul,
Depois vem o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso do Sul, depois mais para frente um pouco São Paulo. Então aqui está o perfil de cada estado, qual que é a produção de cada estado na safra 11/12 e a variação que foi o aumento de produção da safra 10/11 e 11/12. Vemos aqui do lado direito as cores em vermelha é que os estados que diminuíram a sua produção de soja. E em preto está os estados que aumentaram a sua produção de soja de uma safra para outra. Em seguida, volto a ressaltar a importância de vocês saberem o estágio fenológico da planta. Por quê? Já disse semana passada que o estágio fenológico é importante para vocês determinarem alguns tipos de aplicações. Existem alguns produtos ou algumas adubações em que vocês são chamados para aplicar devido a esses produtos num estágio fenológico da planta. Por exemplo, você deve aplicar este produto quando a soja estiver no V5. E como descobrir qual que é o estágio V5? Volto a ensinar a vocês. Primeiro, quando a soja começa a emergir, a semente começa a sair do solo, ela está no estágio VE, que é o estágio vegetativo de emergência. É a primeira pontada que a soja dá fora do solo. O segundo estágio é o estágio VC, é o estado de cotilédone, é onde tem a formação do cotilédone. O cotilédone começa a se abrir e começa a aparecer o primeiro folíolo. O estágio V1 é quando o primeiro nó é formado. O primeiro nó é formado com folhas unifoliadas, que são as folhas em 2. Ainda não há trifólios, que são as folhas com 3 folhas. Já no estágio V3 vão aparecer o primeiro trifólio, que é a primeira folha que tem três lâminas foliares e 2 nós. Existem 2 nós no estágio V2. No estágio V3 a planta tem 3 nós e tem 2 folíolos, 2 trifólios. Então percebam que vocês podem decorar o estágio da planta, o número V e o número em seguida, ou vocês optem por escolher segundo o número de nós ou segundo o número de trifólio. Se vocês preferirem pelo número de nós, vocês vão usar o número de nós e colocar esse número que vocês contaram de nós na frente do V. Por exemplo, o V6. Quantos nós existem numa planta que está com o estágio V6? Existem 6 nós. Então vocês contam os nós. Os nós é onde saem os pecíolos das folhas. É bem visível numa planta. Vocês contam esses nós e dão o número desses nós na frente do V. No caso V6, uma planta de V6 tem 6 nós. Ou se vocês preferirem, vocês podem optar por contar o número de trifólios, que são as folhas que têm 3 lâminas foliares, e mais um. Por exemplo, o V6, que falamos agora que tem 6 entre nós. O V6 tem 5 trifólios, que são as folhas com 3 lâminas. Você conta o número de trifólio e coloca só mais um, que vai dar o número que vai na frente do V. No próximo slide, vimos o estágio de reprodução da soja. O estágio de reprodução é quando termina o estágio vegetativo e que o pé de soja começa a ter uma indução final. Ele começa a se preparar para a formação dos grãos. O desenvolvimento da soja é dividido em V de vegetativo e R de reprodutivo. O V acabamos de falar. O R, quando começa o início do florescimento, se determina como R1, que é o primeiro estágio de reprodução da soja, onde uma flor é aberta em qualquer nó da planta. Então, em qualquer nó da planta, apareceu a primeira flor, você determina que aquela soja está no estágio R1. Já no R2, que é o próximo estágio, o florescimento
se dá por pleno. Ele começa a abertura das folhas nos 2 últimos nós do caule. Então, as flores começam a se aumentar. Já são mais de uma flor que você determinou como R1. Então, você já determina, caracteriza que a planta já está no estágio R2. Já no R3, começa o início da formação da vagem, onde se dá o primeiro desenvolvimento da flor. A flor seca e cai, ela é fecundada, seca e cai, e começa um primeiro desenvolvimento da vagem. Você determina que já a planta está no estágio R3. Vagens com 5 milímetros de comprimento, num dos últimos 4 nós. Mas é quando tem a primeira indução, a primeira formação da vagem. Já no estágio R4, a vagem está completamente desenvolvida. A vagem já se desenvolveu, atingiu o seu tamanho máximo, que é o tamanho padrão de soja, e a vagem está com 2 centímetros de comprimento. Então, quando a vagem se desenvolveu, está uma vagem já em formação, pronta para começar o enchimento dos grãos, a planta está no estágio R4. E já no estágio R5 é o início do enchimento dos grãos. Então, após a formação dos grãos, a planta começa a enchê-los. E nesse estágio que vocês percebem que já começa um início do enchimento, se dá por R5. É o estágio reprodutivo 5. Grãos com 3 milímetros de comprimento. Então começa a formação dos grãos, o enchimento dos grãos. No estágio R6, os grãos estão cheios, ou se dá pelo enchimento completo, onde os grãos já estão maturos, em que eles se desenvolveram totalmente. Ainda a vagem está verde. É uma fase muito crítica para os percevejos, uma fase que deve ser tomado cuidado. É a fase que deve entrar com amostragem de pragas para percevejo, entrar com inseticidas preventivos. No estágio R6, onde o grão está totalmente completo, está pronto para a maturação. Já no estágio R7, começa o início da maturação dos grãos, onde os grãos começam, as plantas começam a secar as folhas, os grãos começam a secar, começa a perder a coloração verde e começa um pouco de uma cor já mais puxada para o marrom escuro. Começa aquela característica de secando, que está secando, que está maturando, onde uma vagem normal no caule com coloração de madura. A planta começa a madurar os grãos. No estágio R8 está a maturação plena, a maturação completa da planta. Já aí está com os 95% das vagens de coloração madura, quase próximo da colheita. A partir do R8, só a colheita. Isso é importante vocês saberem sobre o estágio vegetativo da planta. Passando para o próximo slide. Vemos de novo a fixação biológica de nitrogênio. A soja tem uma característica, graças a uma bactéria, tem uma característica muito importante e que diferencia das demais plantas que existem no planeta Terra. Ela tem uma simbiose. O que é a simbiose? É uma assimilação benéfica para ambos, em que a soja consegue, através das bactérias fixadoras de nitrogênio, armazenar o nitrogênio em nódulos. Nas suas raízes, ela apresenta uma formação de nódulos, que são umas bolinhas formadas nas raízes. Vejam a foto abaixo. Essas bolinhas são as bactérias que estão enriquecidas com nitrogênio. Esse nitrogênio que estão aí nessas bolinhas, a soja utiliza para o seu desenvolvimento e enchimento dos grãos. Então, mais ou menos uns 65 a 85% do nitrogênio utilizado pela soja para o seu desenvolvimento e crescimento e maturação provém dessas bactérias, desses armazenamentos que as bactérias fixadoras fazem na sua raiz e que por sua vez é absorvido pela soja e utilizados para o seu crescimento. Então a soja tem um benefício muito grande
e uma economia para o produtor muito grande também, por causa dessas bactérias fixadoras de nitrogênio. Os nossos solos, por natureza, eles já têm essas bactérias no solo, porém não em grande quantidade e em excelente quantidade, que é por isso que no momento do plantio, no tratamento da semente, nós adicionamos essa bactéria através de uns saquinhos plásticos com uma pasta que já vem essa bactéria pronta. Você adiciona na semente, bate numa betorneira, depois um inseticida e alguns jogam um micronutriente aí, mas essas bactérias são adicionadas na semente. Para quê? Para aumentar essa fixação de nitrogênio. Você dá umas condições maiores para a semente se desenvolver e crescer, e a planta você economiza com adubo. Em vez de você adubar com um adubo nitrogenado, mineral, você utiliza essas bactérias que são naturais. Então, graças a Deus, a soja tem essa característica muito importante, que faz com que você tenha uma economia e ajudando o meio ambiente, poluindo menos, usando menos adubo nitrogenado. Bom, na aula passada paramos por aqui, na função e sintomas de deficiência de micronutrientes. Já falei sobre os macronutrientes, agora vem os micronutrientes. Eu queria explicar para vocês primeiro por que é classificado como macronutriente e por que alguns nutrientes são classificados como micronutrientes. O macronutriente são o nitrogênio, fósforo e potássio, que é o adubo que vocês usam sempre no plantio, que é a base NPK, e mais o cálcio, magnésio e enxofre. Esses nutrientes são considerados macronutrientes não porque eles são mais importantes do que os outros nutrientes, mas sim porque eles são extraídos em grande quantidade pelas plantas. Então as plantas extraem muito mais esses 6 nutrientes do que os demais. Então por isso que eles são denominados como macronutrientes. Não são porque eles são mais importantes. Todos são essenciais para a planta, para o seu crescimento, desenvolvimento, reprodução. Então, os macronutrientes são esses: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já os micronutrientes veremos agora, que são boro, zinco, ferro, manganês, molibdênio, cobalto, entre outros aqui veremos. São uns 7 ou 9 micronutrientes. Vamos para o próximo slide. Começando pelo boro. O boro tem uma importância na organização e funcionamento de membranas. Os sintomas de deficiência são desorganização dos vasos condutores. Ele desorganiza os vasos condutores de seiva, o fuloema e o xilema, diminui a germinação dos grãos de pólen. O que isso faz? Afeta na fecundação da flor. Isso prejudica o desenvolvimento da flor, desenvolvimento para uma futura vagem com os grãos. Dificulta também o crescimento do tubo polínico e o superbrotamento. A planta estiola, cresce de uma forma indeterminada e sem nenhuma formação daquele pé de soja. Ela estiola, ela cresce muito e perde o vigor da planta. Também começa a ter um aparecimento de membranas de manchas pardas nas bordas das folhas, progredindo para a necrose das margens e pontuações internervais. Então, a folha da soja começa a haver muitas pontuações e necrose nas margens. E o encarquilhamento das folhas. As folhas encarquilham. Para quem não sabe, o encarquilhar é quando a folha começa a se voltar para o seu centro. Então a folha se encarquilha, encurtando os internódios, a planta fica curta e causando morte da gema apical. Afeta principalmente o sintoma de boro, de deficiência de boro. Ele ataca principalmente as folhas novas, as folhas do ponteiro da soja. Há um murchamento e uma morte daquelas folhas. Vemos nessas fotos a deficiência de boro nas folhas novas encarquilhadas. Na primeira foto do lado esquerdo, vemos as folhas novinhas já começando a encarquilhar e com uma coloração mais clara.
E na segunda foto da direita, vemos as bordas das folhas já começando umas pontuações se desenvolvendo para uma necrose. E na foto inferior está o superbrotamento. O que é? É o estiolamento. A planta cresce indeterminadamente e perde o seu vigor, porque ela tomba, ela cai. Já o cloro, a importância do cloro. Ele é importante para a absorção iônica, que é a absorção de alguns íons. A toxicidade do cloro é muito mais comum do que a deficiência. Por quê? Porque muito cloro não vai trazer uma deficiência. Tanto que não tem trabalhos relatados sobre a deficiência do cloro, é muito difícil. Teria alguma forma de se fazer uma deficiência em casa de vegetação, em ambiente protegido, que você controla os nutrientes do solo. Isso é mais voltado para pesquisa, para estudo. Já em campo, na prática, não vemos a deficiência de cloro em solo do Brasil nenhum. É muito raro, muito difícil. Nenhum relato até hoje. A aplicação de calcário para corrigir a acidez do solo reduz a eliminação e este efeito tóxico do cloro. Então, quando você adiciona calcário ao solo, o cloro diminui muito a sua deficiência, ele aumenta a sua eficiência, então você não vê em solos que tem uma correção da calagem, uma correção da acidez pela calagem, você não vê sintomas de deficiência na planta, é muito difícil. Mas, em algumas vezes, pode causar a queima foliar da soja. É uma queima muito difícil de se ver, somente, voltando a dizer, em casas de vegetação, onde tem pesquisadores, que fazem aquele ambiente para que tenha deficiência de soja. Já na prática, em campo, não vê deficiência de soja, de cloro. Já o boro, o cobre. Bom, o cobre é importante na formação do grão de pólen e da fertilização. Então, o cobre é importante na reprodução da soja, que é onde vai sair as vagens. Também na nodulação e na fixação de nitrogênio. O cobre, ele alimentam aquelas bactérias que fixam o nitrogênio, utilizam o cobre como alimento. Então, elas utilizam o cobre para o seu desenvolvimento e, com isso, a soja ganha. A soja ganha no aumento das bactérias que vão fixar seu nitrogênio. Então, a nodulação é menor em leguminosas carentes de cobre. Quando as plantas da família Fabácea, que é a soja, feijão, amendoim, tem uma concentração baixa de cobre no solo ali ao redor das raízes, consequentemente, vai ter uma menor fixação, uma menor nodulação das bactérias fixadoras de nitrogênio. Já nos sintomas de deficiência do cobre, vemos isso, uma redução na fixação biológica de nitrogênio, uma redução no crescimento da planta, uma redução no crescimento das plantas pelo encurtamento dos internódios. E a toxicidade causa aparecimento de pontos necróticos nas bordas das folhas. Nas folhas mais velhas e progridem para as folhas mais novas. No próximo slide, vemos aqui a deficiência do cobre. Na foto de cima, aquelas pontuações entre as nervuras. Aquele sintoma de que as folhas começam a ficar puxadas por uma coloração violeta. Já na foto de baixo, aparecem as necroses nas bordas das folhas, que é o sintoma típico de toxidez de cobre. O ferro, o próximo micronutriente, ele é importante para a simbiose de clorofila e o desenvolvimento dos cloroplastos. Ou seja, ele está relacionado diretamente com a fotossíntese da planta. É onde a planta retira a glicose para o seu alimento, é o que é o seu alimento. Sem fotossíntese a planta morre. Então o ferro está diretamente ligado à fotossíntese de qualquer planta, não só da soja, mas de todas as plantas. E o seu sintoma de deficiência é uma clorose uniforme das folhas mais jovens.
Então, a deficiência do ferro aparece nas folhas jovens, que pode ser induzida pelo excesso de cobalto aplicado nas sementes. Então, quando faz uma adubação, um tratamento de semente com cobalto, e que é uma adubação sem alguma recomendação, alguma técnica, você causa uma deficiência de cobalto, de ferro, futuramente naquele pé de soja. Então, quando você aduba com cobalto de forma irregular, você está comprometendo a sua planta devido ao ferro que está presente ali na planta em volta das raízes para ser absorvido pela planta. Aqui nessas 3 fotos vemos as deficiências, os diferentes tipos de deficiência do ferro. A deficiência do ferro na foto de cima devido ao excesso de aplicação de cobalto, que foi aquilo que eu acabei de falar. Quando você trata uma semente de forma incorreta com adubação de cobalto, acontece isso aí que você está vendo na foto de cima. As plantas ficam amarelas. Por quê? Porque não há absorção de ferro necessária para a planta realizar fotossíntese. Então ela fica nessa coloração que prejudica com certeza a sua produção, o desenvolvimento da planta. Então deve-se tomar cuidado no tratamento de semente com adubação de cobalto, por causa futuramente com o ferro. Já a deficiência de ferro no campo é vista mais detalhadamente nessa foto do lado direito. A planta se torna com uma coloração amarelada, principalmente as folhas novas. É diferente um pouco dos sintomas de nitrogênio, que começa pelas folhas velhas. O ferro começa pelas folhas novas, que vejamos aqui na foto inferior do slide, onde tem os cotilédones ainda e os primeiros folíolos já estão amarelados devido à deficiência de ferro, que também volta devido ao excesso de cobalto no tratamento de sementes. O próximo micronutriente é o manganês. A importância do manganês se dá na manutenção da integridade funcional da membrana cloroplasmática. O manganês é importante para a formação das membranas das células da planta como um todo. Todas as membranas celulares da planta têm manganês. Então o manganês é essencial, extremamente importante para a formação das células de todas as plantas. E aí depois também eles participam da formação de alguns hormônios da planta de crescimento e de algumas sínteses de proteína e do RNA, que já entram nas características genéticas da planta. A disponibilidade é altamente dependente do pH do solo. Então o manganês está relacionado diretamente com o pH do solo, onde o pH do solo, conforme a variação do pH, você varia a concentração de manganês. Os sintomas de deficiência apresenta clorose em tons amarelo esverdeados das folhas mais jovens e entre as nervuras e as nervuras de cor verde escura. Então começa a aparecer uma coloração nas nervuras verde escuro, começa já a aumentar o tom de verde de uma planta normal. E também tem a toxicidade nas folhas jovens, caracterizando o encarquilhamento dos folíolos. Como vimos no boro, o manganês também encarquilha a folha. As folhas se dobram, se voltam para o seu centro, progredindo para uma necrose, que é a morte da folha. Aqui nessas fotos vimos a deficiência de manganês. Na foto de cima, o encarquilhamento que eu disse que acontece com a deficiência de manganês na soja. As folhas ficam encarquilhadas, dobradas. E na foto inferior do slide, mostra a nervura, as nervuras da folha, um verde escuro, um tom de verde escuro. E entre elas, o tom de amarelo. Isso é um sintoma típico de manganês. Já nessas fotos, apresenta as folhas encarquilhadas com pontuações marrons. Já também é um outro tipo de sintoma de deficiência de manganês na soja. É um sintoma típico que só apresenta na soja.
Já na foto de baixo, vimos a deficiência de manganês naquela lavoura, naquela soja mais para o fundo, onde vemos a diferença da soja aqui da frente, a diferença de altura e de coloração, onde a planta lá no fundo está menos desenvolvida, cor amarela, com certeza a produção ali já foi condenada, em relação à lavoura da frente, em que a adubação foi corretamente feita. O próximo micronutriente é o molibdênio. A importância do molibdênio se dá pela formação dos grãos de pólen. Então, o molibdênio está diretamente relacionado com a polinização, com a formação, a fecundação da flor e enchimento e formação das vagens. Além do metabolismo de proteínas e alguns ácidos que participam da carga genética da planta. E a absorção e transporte de fibras. Os sintomas de deficiência são: as plantas ficam amareladas e as folhas jovens ficam retorcidas, com manchas necróticas nas margens, e apresenta ainda sintomas semelhantes à deficiência do nitrogênio, induzida pela deficiência de molibdênio, que causa a clorose. Então também fica com sintomas parecidos com o do nitrogênio que vimos na aula passada, com clorose total, que a planta por toda fica amarelada, começando das folhas velhas progredindo para as novas. Já o próximo nutriente é o zinco. O zinco ele é importante para o metabolismo de algumas paredes do xilema. Na formação dos vasos condutores, o zinco participa da sua formação. Algum metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos, inibição de algumas enzimas e o aumento e o tamanho da célula, a multiplicação da célula e o tamanho que a célula se forma. Ele está diretamente relacionado com a formação de célula. E os sintomas de deficiência são o encurtamento dos internódios, então a planta fica raquítica, fica pequena, com produção de folhas pequenas, cloróticas e lanceoladas. O que é lanceoladas? As folhas perdem aquela característica de meio arredondada, ficando lanceoladas em forma de ponta de lança. Então elas ficam pontudas, pontiagudas. E além da alta concentração de fósforo no substrato, diminui a absorção de zinco pelas plantas. Aqui vemos na folha de cima, vemos o formato de lanceolada que eu citei agora. São folhas pontiagudas com formas de lança. Esse sintoma é típico de zinco. As folhas ficam lanceoladas e com essa coloração meio alaranjado. Com coloração internerval de cor amarelo-ouro. E deficiência de zinco no campo. Aqui já é no campo, como fica na foto do lado direito. Atacando primeiro as folhas jovens, progredindo para as folhas velhas, tomando por toda a planta com a coloração mais amarelada, uma coloração quase parecida com o nitrogênio. E o desenvolvimento do sistema radicular, de esquerda sem zinco e da direita com zinco. Olha o desenvolvimento radicular da planta que foi bem adubada com zinco em comparação com a que não foi. A com zinco vai explorar um volume de solo maior, vai buscar água em maior profundidade, vai conseguir retirar nutrientes muito mais do que a que não foi adubada com zinco. Então o volume de raiz de uma planta bem adubada com zinco é muito maior do que o volume o volume radicular de uma planta que foi pouco adubada com zinco. Já no próximo micronutriente é o cobalto. A importância do cobalto é que na questão hormonal, é a questão do crescimento, desenvolvimento da planta, na fase reprodutiva, de enchimento dos grãos. Então o cobalto está relacionado com a parte hormonal da planta. Então o cobalto é essencial também para a fixação de nitrogênio através das bactérias. E ele forma a leghemoglobina. A leghemoglobina participa da formação da simbiose das bactérias fixadoras de nitrogênio.
A leg-hemoglobina funciona como se fosse um alimento, é como se fosse a nossa hemoglobina no sangue. Essa leg-hemoglobina participa das funções de dentro da bactéria. Elas participam das funções de alimentação da bactéria. Então, o cobalto está relacionado com essa enzima que faz com que as bactérias se alimentam dessa leg-hemoglobina. Então, uma adubação incorreta ou um solo que tem deficiência de cobalto vai acarretar numa diminuição da nodulação na soja, da fixação de nitrogênio na soja. Já o sintoma de deficiência aparece uma clorose total, seguida de necrose nas folhas mais velhas devido à deficiência de nitrogênio. Então, o cobalto ele diminui a fixação das bactérias, que por sua vez vai diminuir a absorção do nitrogênio, que vai aparecer os sintomas do nitrogênio. Daí volta o ciclo. Então, a partir de uma deficiência de cobalto, a planta progrediu para uma deficiência de nitrogênio. Então, para vocês verem como está relacionado uma coisa com a outra. Volto a dizer aqui que um nutriente não é mais importante que o outro. Todos são importantes, todos são essenciais para a planta. Porém, uns são mais absorvidos e outros são menos absorvidos. Os que são mais absorvidos chamamos de macronutriente e os que são menos absorvidos chamamos de micronutriente. Mas todos são essenciais para o desenvolvimento da planta. Já aqui agora vamos para o ponto mais crítico de um planejamento de adubação. O planejamento de adubação começa agora, com a amostragem de solo. Na amostragem de solo, vocês devem levar em conta diversas situações, diversas práticas em campo e diversas regras. Por quê? Porque é uma etapa muito crítica, que com um erro nessa etapa, você vai acarretar ao produtor um prejuízo muito grande, ou seja, em custo com adubação errada, ou em jogar muito calcário. Então, esse ponto é muito crítico. Por quê? Porque um erro aqui, você vai provocar vários erros lá na frente. Então, vamos ver com calma o que é dividido por tópico na amostragem de solo. Quais são os pontos importantes para fazer uma boa e correta amostragem de solo? Bom, numa amostragem de solo, você deve dividir a propriedade em glebas homogêneas de até 20 hectares e amostrar cada área separadamente. Então, se você tem uma fazenda, por exemplo, uma propriedade grande, você divide a propriedade em glebas, que é em pequenas propriedadezinhas de 20 hectares. Você pega o total que você tem e divide ela em até no máximo 20 hectares, não mais que isso. Se puder, menos. Quanto menos, melhor. Mas até no máximo 20 hectares cada gleba. Então a área deve ser dividida em talhões homogêneos, em que você deve levar em consideração a posição topográfica, ou seja, onde tem morro, meia encosta, curva de nível, beira de estrada, carreadores, ou onde você tem também alguma mudança na coloração do solo e você é visível, você vê que o solo muda, então as características do solo mudam. Você deve dividir glebas com manchas de solo parecidas, evitando glebas que têm duas cores de solo, por exemplo. Por quê? Porque a cor do solo está praticamente relacionada com o teor de matéria orgânica que tem no solo e também na textura do solo, que é o teor de argila, de silt e areia. Também você deve dividir as áreas levando em consideração, tendo critério na divisão das culturas ou a vegetação anterior. Você deve dividir a sua área, por exemplo, se você tem uma área de 100 hectares que foi plantado milho e soja ao mesmo tempo, você faz uma amostragem de solo para aquela área que foi plantada soja e uma outra amostragem de solo para aquela área que foi plantada milho. Por que isso? Porque depende da cultura, varia de cultura para cultura isso.
alguma cultura tem preferência em extrair e absorver um determinado nutriente e a outra cultura não. Então, os nutrientes que restaram no solo variam muito de cultura para cultura que anteriormente foi cultivada, devido à extração de nutrientes que teve. Outra consideração deve ser levada em conta o histórico da área, onde é uma área que foi adubada ou uma área que foi jogado calcário. Vocês devem levar em consideração o histórico da área. Se vocês têm uma fazenda para fazer uma amostragem e ela for muito grande e que tiver umas áreas, uns talhões que foram calcareados e outros não misturam-se as amostras. Retira daquele que foi jogado calcário e uma outra amostra para aquele que não foi jogado calcário. Então, ter sempre isso em mente. Qualquer coisinha mínima que for, varia na análise final, no resultado final da amostragem de solo. Outra coisa em consideração que deve ser levada em conta é a questão da idade e da variedade das culturas. A idade em que as plantas estão ou as variedades que ali foram plantadas. É uma forma de você adubar conforme a planta exige. Isso aqui leva-se em consideração para plantas perenes, por exemplo, um pomar de laranja. Você deve levar em consideração em que ano que o pomar está, qual o ano de desenvolvimento do pomar, ou um seringal, por exemplo, qual o ano que ele está. Levar em consideração na amostragem, se tiver, por exemplo, 2 talhões, cada um for de um ano, um talhão tiver 5 anos e outro 7 anos, fazer uma amostragem de solo por de 5 anos e depois uma amostragem por de 7 anos. Já também outro ponto deve ser levado em consideração a área de mesma cultura com produtividade diferente. Isso é uma coisa importante. Imagina uma fazenda grande que foi cultivada milho. E alguns talhões se destacaram por apresentar maior produtividade em relação a outros. Alguma coisa de diferente tem ali. Ou foi um mau controle das plantas daninhas, ou um mau controle das pragas, ou foi sobre a questão do solo. Então você deve levar em consideração isso. Áreas que obteve diferentes produtividades, você dividi-las também, levar em critério isso na hora de fazer a amostragem. Fazer uma amostragem para aquela que teve mais produtividade e fazer uma amostragem para que teve menos. Isso deve ser levado em conta. Bom, então é isso. Vocês devem dividir as áreas em glebas homogêneas de até 20 hectares, no mínimo 20 hectares. Levar em consideração a topografia da área, a cor do solo, a textura, a cultura que foi ali cultivada, o histórico da área em questão de adubação ou de calagem, a idade e a variedade das culturas e a área de mesma cultura com produtividade diferente. Então, dentro de uma área, vocês devem dividi-las, levando em critérios esses itens que eu acabei de citar. Já como coletar as amostras? Como vai proceder para coletar as amostras? Bom, você percorre a área em zigue-zague, que é em formato de Z. Você percorre a área em zigue-zague, coletando 20 subamostras por gleba. Então você dividiu a sua área por exemplo, em 10 glebas de 20 hectares. Então a sua fazenda tem 200 hectares. Você dividiu ela em 10 glebas de 20 hectares. Em uma gleba de 10 hectares, você vai andar em zigue-zague retirando 20 subamostras. Por que subamostras? De 0 a 20 centímetros. Você retira as subamostras e as misturam dentro de um balde. Vocês a misturam deixando aquela amostra de solo uniforme, ou vocês deixam ela homogêneas. Você mistura aquela amostra, aquela subamostra, aquelas 20 subamostras, para retirar uma dali de dentro só. Essa uma você vai levar para o laboratório. Então, vocês pegam a gleba que vocês fizeram, vocês dividiram,
percorre ela em zigue-zague retirando 20 pontos, de uma profundidade até de 20 centímetros, de 0 a 20 centímetros, e misturam todas essas 20 dentro de um balde. Ali dentro daquele balde com as 20 subamostras, você retira uma. Aquela uma vai representar o seu talhão, que no caso, no exemplo que eu dei, de 20 hectares, isso, de 20 hectares. Então você retira 20 subamostras para tirar uma amostra composta, que é a que vai para o laboratório. E além disso, você deve eliminar tudo que possa trazer alguma alteração na análise, ou seja, um galho, uma folha, uma raiz, ou qualquer coisa que possa trazer alguma alteração no laboratório. Então, evitar essas coisas que vocês ver dentro do balde quando vocês estiverem misturando, alguma coisa que você vê de estranho, retirar. Além disso, quando vocês forem com um trado, vocês devem raspar a lateral daquela quantidade de terra que retirar. Vocês rasparem a lateral, retirando somente a amostra de solo do centro, evitando aquela da lateral, para evitar aquela alteração que eu falei agora há pouco. Já pegar as subamostras, que é chamada de amostra composta. Então você pega a mistura da subamostra, que é chamada de amostra composta. Então, para o laboratório, você vai levar uma amostra composta representando aquele talhão que veio de 20 subamostras, que veio de 20 subamostras de 20 centímetros retirado daquele talhão. Então, você tira uma composta representando o seu talhão. E além disso, uma coisa muito importante também, que é o recipiente que vocês forem levarem para o laboratório, o saquinho plástico, a condução, quando vocês forem rasparem a lateral da amostra no trado e no balde, vocês tomarem todo o cuidado possível. Para quê? Para que não tenha resíduo de adubo ou resíduo de algum sal, de algum elemento que possa trazer alguma alteração na sua amostra. Por exemplo, a nossa mão, ela transpira, ela soa. Então, ela tem algum nutriente, mas geralmente é potássio. Então, quando vocês mexem com a mão a terra, vocês misturam com a mão, vocês podem ali estar adicionando um pouco de potássio, que lá no laboratório vai ser retirado, extraído, como se estivesse no seu solo. Então, você não está levando o correto, que é o que o seu solo realmente apresenta. Você está alterando a amostra. Então, todo cuidado deve ser tomado nesse momento, no momento de preparar a amostra composta. O correto é usar luvas, você lavar o balde de um dia para o outro, você sempre está lavando o balde, não usar esse balde para vários fins, usar um balde só para análise de solo, sempre lavar com sabão, com água corrente, nunca deixar o balde exposto, sempre tampado. Então isso é uma fase muito crítica na análise de solo. É um momento muito crítico e deve ser tomado cuidado, momento muito especial para que você tenha um sucesso lá na frente. E geralmente os laboratórios precisam de 300 gramas de solo para fazer uma boa análise. Não precisa mais. Tem uns que retiram meio quilo, 1 quilo, é levar terra demais para o laboratório. 300 gramas é o suficiente para fazer uma análise perfeita em boas condições. E sempre que possível você deve procurar fazer a amostragem de solo 3 meses antes do plantio. Por quê? Porque caso precise de um calcário, de uma adição de calcário, uma calagem, você tem tempo do calcário reagir, que é mais ou menos por volta de 3 meses que o calcário leva para reagir no solo. Então, 3 meses antes do plantio, você deve no máximo estar começando a fazer a amostragem de solo, evitando fazer muito próximo do plantio. Por quê? Porque caso necessite uma calagem, você não tem tempo de reação do calcário. Então, a adubação realmente efetiva é aquela que leva em questão o histórico da área, a condição financeira
do produtor, a questão financeira do produtor, se ele pode ou não, se ele pode adubar depois ou não. Então, leve em consideração isso, a questão financeira, a expectativa de produtividade em que o produtor acredita em produzir, se tudo correr, as condições climáticas correrem bem, e tomar decisões conscientemente para que isto funcione corretamente, em que a análise de solo traga um sucesso na produção. Então, por isso, volto a falar que a amostragem de solo é uma fase muito crítica no sucesso de uma lavoura. Bom, no próximo slide, vemos o trado. Esse é um famoso trado holandês, que é muito tradicional e muito conhecido no Brasil todo. É onde você utiliza-se ele para retirar a subamostra, que do lado na foto da direita vemos após uma operação como que fica a retirada de solo nesse trado. Fica aí em formato de um tijolo. Então, eu falei agora há pouco, você deve raspar a terra lateral, retirando somente a terra central dessa caneca do trado. Então, no trado tem as marcações de 20 centímetros, está vendo os risquinhos no trado? 20 centímetros, de 40 centímetros, 60 centímetros. Então, os trados já trazem para você a marcação da profundidade. No caso do calcário, você deve retirar uma amostra até 20 centímetros, 20. E no caso da listagem, que é a aplicação de gesso, você usa de 20 a 40. Futuramente eu explicarei melhor sobre a questão do calcário e do gesso. Mas é isso, o mais utilizado hoje é o trado holandês. Por quê? Porque ele é barato. Qualquer pessoa assim que trabalha com ferro, que solda ferro, consegue fazer um trado desse para você. Não precisa comprar prontinho numa empresa, qualquer pessoa consegue. E deve também tomar o cuidado que eu citei agora há pouco. É uma fase muito crítica que você deve evitar o manuseio incorreto dessa análise de solo. Tá? Então vocês devem procurar evitar qualquer contaminação na sua análise para não ocorrer uma alteração das respostas do laboratório para você depois. Então, no próximo slide, vemos a sonda. É uma sonda de amostragem de solo, é pouco conhecida em alguns lugares. No estado de São Paulo, tem algumas empresas que fabricam essa sonda, em Piracicaba, algumas cidades assim já tem essas empresas. Essa sonda ela é muito fácil de usar. Vocês não têm ideia do rendimento operacional que isso traz. Um trabalhador fazendo com um trado, o que leva para ele fazer mais ou menos uns 3 dias, uma sonda faz em um dia. Em que você faz? A sonda já tem a demarcação da profundidade, tem os risquinhos já demarcando de profundidade de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Tem marcação de 10 em 10, de 20 em 20, que é 20, 40, 60, 80, 1 metro. Em que ela é composta no seguinte: é um cilindro de aço inox. Na ponta ela vem com rosqueável, ela vem com uma ponta afunilada, ela vem uma ponta mais com um diâmetro menor do que o para trás dela, vem com um diâmetro menor. E lá em cima vem um pino de borracha. Tem a coloração vermelha que vocês estão vendo na sonda de cima. É um pino de borracha. Para que aquele pino de borracha? Na foto embaixo vocês veem. Vem a sonda, um pino, lá na sonda um azul, um extra e um martelo. Essa marreta, vocês vão dar marretada na sonda, naquele pino de borracha, para que não tenha um impacto de ferro com ferro. Então coloca esse pino de borracha para amortecer o impacto, e vocês somente vão usar o impacto para afundar a sonda. Conforme a sonda vai afundando, se aprofundando no solo, as amostras, o solo vai subindo no seu interior. Então você vai dando as pancadas até chegar na profundidade que você deseja. Quando chegou na profundidade, você retira essa sonda e vira no balde. Então, o rendimento operacional é gigantesco.
Além da facilidade de levar uma sonda dessa, além da eficiência do trabalho que eu já falei, e o cansaço, você consegue isso através de uma melhoria nas condições do trabalhador. Quem já fez uma tradagem, quem já tirou amostra com um trado, sabe da dificuldade que é quando o solo está um pouco duro, muita força, sob um sol quente, ninguém merece. Já a sonda, você consegue isso, você tem essa possibilidade de exigir menos do trabalhador. É muito mais fácil retirar com a amostra de solo utilizando a sonda para análise de solo. No próximo slide, aqui está o top que hoje tem em amostragem de solo. Essa é a melhor maneira de fazer a amostragem. É muito crescente essa tecnologia no Mato Grosso, Goiás, em estados de crescência de tecnologia. O que é? É um quadriciclo que foi adaptado, um motor que faz girar uma sonda, um trado, em que ele retira amostras de solo. O operador marca com o GPS os pontos que ele retirou as amostras, que depois vai ser usado para uma eventual agricultura de precisão, certamente. Mas você ali com isso, o operador não desce do quadriciclo, ele anda no quadriciclo, vai até um ponto, aciona o motorzinho aí que está atrás dele. Esse motor injeta uma sonda no solo, retira a amostra de solo, coloca-se num balde e está pronto. Vai para um próximo ponto, marca com o GPS, aciona o motor. Então a facilidade, a agilidade que isso tem, o rendimento operacional é muito grande. Porém, o que pesa aqui um pouco é o custo. O custo pega um pouco. Não sei falar exatamente quanto custa, mas é um pouquinho caro essa tecnologia. Aqui está a foto de baixo mostrando que a amostragem de solo georreferenciadas com sonda automática acoplada num quadriciclo. O georreferenciamento dos pontos de coleta de amostras de solo permite também o mapeamento de variáveis importantes para o processo produtivo, como a disponibilidade de nutriente, água e pH do solo, onde vocês conseguem fazer mapas de questão de disponibilidade de nutrientes, de água, de pH do solo. Isso é usado na agricultura de precisão. Então aqui em cima, do lado direito superior, está uma foto de um GPS que ele utiliza na marcação dos pontos. Ali a figura que forma. E embaixo quando ele descarrega o GPS, dentro do software fica aquela imagem dos pontos onde ele pegou, que quando ele manda a análise para o laboratório, ele coloca um código, uma numeração naquele ponto, em que ele sabe qual ponto corresponde àquela análise. Então, ele tem um controle da sua área devido a esses pontos. Bom, aqui em seguida a agricultura de precisão, uma tecnologia que está avançando muito para o centro-oeste, em que as condições topográficas lá ajudam. São tecnologias em que você usa GPS via satélite, você consegue fazer a demarcação através daqueles retiradas de solo, aquela análise de solo que foi agora há pouco vista naquele quadriciclo, você demarcar áreas dentro da sua propriedade, aquelas zonas que possivelmente precisam de mais calcário ou de mais uma adubação de fósforo. Então, é uma tecnologia que está em crescente, uma tecnologia que várias pessoas estão investindo, várias empresas estão investindo, várias pessoas trabalham, em que só tem a crescer. Isso é uma tecnologia que veio para ficar, não tem mais volta. A facilidade, a operação do tratorista. Às vezes tem também até um piloto automático. Na foto inferior do lado direito, vimos essa lavoura aqui, em que pulverizou-se e tudo em linha reta, e não respeitando o relevo, andando em cota, em nível, mas sim em linha reta. Olha que perfeição que ficou. Isso é tudo através do GPS, da agricultura de precisão, via satélite, aparelhos próprios tecnológicos,
em que você consegue ter essas condições em campo. É uma tecnologia cara, porém que mostra resultado. Aqui são os mapas de solo. Esses mapas de solo é o resultado daquelas análises que foi feita com o quadriciclo, marcando os pontos com GPS. Então o produto daquele trabalho é isso daqui que vocês estão vendo, esses mapas. O mapa de cima mostra as classes de solo. Como assim classe de solo? Percebam as diferentes cores. Cada cor que apresenta no mapa é um diferente pH. Então, o solo de cada cor tem um pH diferente. O que isso significa? Significa que, para aquela coloração de solo aqui do mapa, você vai alterar a sua adição de calcário. Uma coloração ali mais vermelha, você vai ter que adicionar mais calcário do que uma coloração que você estaria adicionando num verde, por exemplo. Então, a agricultura de precisão é isso. Você adiciona, você coloca as coisas certas no lugar certo. Ali você consegue economizar em algumas áreas, em algumas zonas aqui da sua propriedade, e em outras você consegue colocar o que seria o correto, não colocando tudo numa conta só. Por exemplo, se não tivesse agricultura de precisão aqui nesse mapa, o que seria? Você tiraria as amostras, levariam para o laboratório, chegariam ao resultado, fariam as contas de quanto de calcário que vai e aplicaria na área total. Aplicaria sem um controle de mapeamento de zonas. Com isso, você consegue colocar o calcário onde mais precisa e, caso até preciso, de não colocar calcário. Por exemplo, no verde, dependendo da cultura, está um pH em volta de 6,2. Algumas culturas, como a soja, por exemplo, não precisa mais de calcário. Então você consegue manejar e deixar eficiente a sua aplicação de calcário. Já no mapa abaixo é questão de fósforo. De vez em ser a questão do pH, já é questão de concentração de fósforo na área. Onde tem a coloração vermelha, que precisa de uma adição de fósforo, onde tem deficiência de fósforo. Já na verde é onde tem uma concentração de fósforo já bem significativa. Então, com isso, você também consegue colocar o fósforo onde precisa e tirar da onde já teria o fósforo. Então, aqui você economiza adubo, você economiza defensivo, você consegue ter um controle maior na sua área. Isso é agricultura de precisão. Bom, na próxima aula veremos a correção de solo, o tratamento de química e fertilidade do solo. Daqui uma semana voltamos a se ver por aqui. Até mais, tchau.